Carta número 4 do MC Cid é o que a gente vai reagir e analisar aqui agora. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernando, o vulgo Dinho. E eu sou a Jess. A gente tá aqui nessa saga das cartas do Cid e eu vou te falar, cara, que história é essa do Migli, cara? A cada história, a cada capítulo a gente fica chocado, porque a gente sempre tem aquela esperança de que vai dar uma melhorada e tal, mas assim, a gente vê que ele tá chegando mais perto do fundo do poço cada vez mais. Pois é, e eu vou te falar, cada trecho dessa carta trazia muitas dores, assim, uma vida muito conturbada, com muitos problemas que essa pessoa vivia. E eu fico triste de saber que o Cid baseou isso em vários relatos, né? Ele pegou ali alguns relatos e fez isso. Então tem gente que tem uma história parecida com isso de fato, cara. E é muito triste saber disso. E eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo de reagir a essa última, porque o pessoal falou que chorou muito e tal. Aí, não, gente. Essa é a última carta, ou seja, o desfecho dessa história. Aqui a gente vai ver o resultado de tudo isso, né? Vamos ver qual é que é. Antes de qualquer coisa, você já sabe, dá um like pra dar uma força pra esse canal. Se inscreve se você gosta do conteúdo que a gente faz aqui. Nós somos um canal eclético, tem todos os estilos musicais, mas a gente separa aqui os dias certinhos para que todos os gêneros e você que curte rap e outros estilos possa ter a sua dose semanal daquilo que você gosta. E se você quiser dar uma força pra esse canal, pra gente sair dessa rabeira, considere se tornar um membro por apenas R$ 4,99. E lembrando que depois do react também tem nossa análise, que a gente comenta sobre a parte musical, visual e também destrincha um pouco mais sobre a letra. Fica até o final, tá? O fone tá no ouvido, 3, 2, 1 e play! Um alerta de conteúdo sensível. É tenso. Meu nome é Carlos Augusto Migliaccio, também conhecido como Migli, apelido que minha mãe me deu. Hoje me encontro aqui, mutilado, traumatizado e viciado. Nossa. E posso afirmar com 100% de certeza que a culpa é do mundo. Dessas crianças ruins, desses pais machistas, das instituições abusadoras e dessa guerra falsa às drogas. Hoje eu vi um casal passeando com um filho na frente da minha casa e decidi acabar com tudo isso. Pelo simples fato de que eu não vejo futuro. Eu não me vejo casado, não me vejo sendo pai, também não me vejo bem sozinho. Não me vejo fazendo parte dessa sociedade que fez de tudo para me excluir. Caraca. Dessa maldita sociedade que só dá atenção à saúde mental em setembro. A parte trágica de tudo isso é que as mesmas pessoas que me estão nas redes sociais fingindo que se importam. Nossa. Obrigado, mãe, por tudo que você tentou. E obrigado ao meu psicólogo, que fez tudo o que pôde. Nossa. Eu tô esperando o pior. O que é, Fabrício? Tranquilidade? Tudo bom, cara? Daquele jeito. Me conta aí como é que foi a semana. Ai, cara, essa em particular foi um pouquinho mais delicada. Tá ligado? Tu lembra aquele paciente que eu tinha, o Migli? Não. Lembro, Pois é, mano. Rolou muita coisa, tá ligado? Admito que isso me acertou de um jeito delicado. Eu jurei que conseguiria ajudá-lo. Ele viveu no inferno por muito tempo. Eu temia que isso mataria ele por dentro. No início ele ainda tinha brilho no olhar. Falava muito em mudar, crescer, melhorar. Ver a vida por outro lado, busca novas experiências. A tendência era ele se encontrar. No final o discurso já era outro. Falava em concluir tudo, não em tentar de novo. Falava que tava cansado e eu conseguia sentir todo esse cansaço na voz dele. Eu tentei tudo que tava ao meu alcance, o que eu encontrava, mas eu me via em tanta coisa, isso me limitava. Tipo, que merda de mundo é esse? Eu sempre me perguntava isso, cara. É inacreditável que alguém passe por uma dessas coisas sequer. Seja homem ou mulher, seja preto ou seja branco. A depressão leva ao mesmo final. E o foda é que ela vem de todo canto. Como podem pais serem ausentes ao ponto de não ver o seu filho deprimido? Ou pior, como podem ser ausentes ao ponto de não ver que seus filhos deprimem os outros pra suprir o seu vazio existencial? Se ele fosse aceito no ensino fundamental, talvez ele não tivesse vivido esse inferno astral. É verdade. Se as crianças da escola soubessem quem ele era por dentro, teriam se apaixonado por ele. Um menino atencioso, tão carinhoso, mas só sabia demonstrar as coisas do jeito dele. A merda do mundo criou o pai dele agressivo. Ele chorava por não ter forças, mas quem teria? Como ele encontraria força se nem a conhecia? Eu tentei mostrar que ele não tinha culpa, mas eu não conseguia. Quando ele
Me contou que tava cheirando, eu fiquei triste, mas sabia o porquê. Aquilo trazia força que ele não tinha, o melhor que o mundo nunca deixou ele ter. Quando a mãe dele me ligou chorando, na hora eu sabia que ele tinha se matado. E quando a mãe dele disse que ele deixou 4 cartas, eu já sabia exatamente o que ele tinha anotado. Nossa. Às vezes me sinto amarrado, incapacitado. Lidar com esse assunto é tão delicado. A gente acha que o filme vai ter um final feliz, mas a real é que o roteiro é improvisado. Entre a vida e a morte, a depressão é só um elo, e só debatem isso no Setembro Amarelo. E mesmo tendo só um mês pra falar sobre depressão, vocês escolheram falar de Luísa e de Vitão. Todo mês de janeiro morre um migre, fevereiro também, março idem, abril mais 1, maio mais 3, junho mais 5, em julho mais 10, em agosto mais 20, em setembro falamos um pouco sobre, outubro esquecemos e morrem mais 100, novembro eu já não consigo mais ter a conta, dezembro é só luto quando o ano novo vem. Eu não acho que depressão seja um problema pessoal, é um problema social, mas ninguém tem tempo ou empatia pra ser parte dessa solução. Acham que vão mudar o mundo na internet escrevendo um textão, ou você é parte do problema ou da solução do mundo, e a pergunta é, eu vou ter que ver mais quantos defuntos até vocês aceitarem que tem que dar atenção pra essa porra desse assunto. Caraca, mano. Nossa, que revolta. Ao longo da minha carreira, as pessoas sempre trouxeram histórias como a do Migli pra mim. Depressão, Aí, o abuso, lugar que violência e aparecia. drogas. E com o passar dos anos eu fui vendo a necessidade de fazer esse projeto. Saiba que você não tá sozinho nessa, irmão. Saiba que você não está sozinha nessa, irmã. Sempre existe uma saída. E a arte é uma delas. Sinta-se bem-vindo. Sinta-se bem-vinda. Maldita grande mídia nunca ajuda em nada. E eu tive que pagar essa conta sozinho. Se vocês não tivessem se aberto comigo e contado as histórias de vocês, definitivamente eu não me encontraria aqui. É, mano, que final Poxa triste, vida, né? né? Nossa, mas eu já tava imaginando que o Migli ia acabar chegando nesse extremo, né? Eu até tinha comentado que só entre nós, uns dias pra trás, que toda vez aparecia o Migli num cenário ali de cemitério. E eu tava achando que ia acabar sendo o pior mesmo que aconteceria nesse final. Tinha meio que um spoiler, né, do que viria a acontecer no final. Mas falando um pouco sobre o aspecto musical, a gente sempre comenta primeiro dele, é uma música que tende a uma seriedade, né? Você tem alguns atributos de um beat que relembram algum som de R&B ou talvez até um hip hop mais clássico, né? Uma coisa interessante é que você não vê uma ligação entre a melodia tocada pelo sintetizador e aquele estilo mais sax que tava assim desenhando uma nota, né? Esse desnível entre as melodias causa na gente uma sensação meio confusa, subjetiva. Você não percebe diretamente, ou talvez passe a perceber agora que eu te falei, mas existe algo subjetivo escondido, que você tá vendo uma desordem na música, mas mesmo assim tá apreciando ela, né? Que combina muito com o tema tratado, né? É, mais uma vez uma escolha inteligente de beat. O produtor musical desse trabalho todo foi muito inteligente, versátil, porque ele utilizou recursos diferentes em cada um desses trabalhos. A gente sentiu os sentimentos que a música, que a letra queria passar, mas realmente um ficou diferente do outro. Ele poderia talvez ter feito algo um pouco mais parecido, mas não, ele trouxe uma certa modificação em cada um, ficou muito bem feito. É, engraçado que a terceira carta, ou a terceira música, ela tinha um tom um pouco mais esperançoso. A gente comentou isso até, mas isso era a conclusão do próprio Migli, digamos assim. Aqui nessa música a gente já vê a desordem, o final demonstra, né, essa desordem e o que causou isso. O interessante é que o foco musical, de novo, tá no discurso do Cid. E o Cid, eu sempre falei aqui, ele não é tão musical, digamos assim, com questão de notas no flow, mas ele sabe encaixar as rimas de uma forma super inteligente. É a característica dele, não diminui a capacidade dele, mas é uma música que tem as suas características. Ou seja, a parte rítmica tá muito bem trabalhada, porque a gente percebe na diferença ali do flow, o jeito dele se expressar, e também na parte de dinâmica, no feeling dele, ele tem muita expressividade mesmo pra poder declamar esse discurso. As rimas são
são ótimas, cara. As rimas, ele chega em palavras finais, o beat consegue dar uma ênfase a esses momentos de rima, inclusive as escolhas do beatmaker de tirar, de trazer escassez naquele momento, é muito legal a ênfase que ele quer dar para as frases, ou seja, o discurso continua sendo o mais importante dessa música. O início da música, seguindo a ideia das outras cartas, começa com uma carta do Migli, né, como se ele estivesse digitando elas. E ali, infelizmente, a gente já vê um pouco do resultado na própria carta dele. Coloca ali para fora os seus pensamentos e no final ele nem fala o fundo do poço. É mesmo. Porque aqui ele já está no fundo do poço, né? Ele coloca um ponto final aqui agora da história. E é muito triste. A gente já sabe o resultado no início do visual, que é que o Migli não tá mais nesse videoclipe, né? Ele pode aparecer com alguns flashes, alguma coisa mais poética, mas o foco está naquele que fazia o tratamento do Migli, né? Que é o psicólogo, que era interpretado pelo Cid. E a gente consegue observar que o foco está ali naquela sala. É um psicólogo falando com o outro, né? Dá uma certa ideia de que até o psicólogo às vezes precisa de um amparo também, Sim, né? com certeza. E também eu fiquei curiosa nessa parte, porque quando terminou a carta do Migli, eu fiquei assim, e agora? Será que vai acabar aí? Inclusive, a música parou nesse momento. E aí entra agora o porta-voz do Migli para dar uma continuidade e fechar essa história, na verdade, que é o lado do Cid que se colocou aqui como psicólogo mesmo. Agora a gente vê o lado dele que também fica abalado, com certeza. Quando eu observo esse aspecto do visual, eu percebo que o psicólogo também precisa de um apoio, sabe? Ele precisa ao menos de uma rede ali para se abrir, porque são tantas histórias ruins e difíceis que chegam nele, inclusive o próprio Cid fala isso aqui no final do MV, né? Ele também tá sobrecarregado com tanta tristeza. A gente vê esse videoclipe aqui e já bate na gente uma tristeza, né? A gente sempre deixa por último para gravar, porque já sabe que não vai ficar bem, a gente vai ficar mal no final. Pra não atrapalhar a empolgação de outros vídeos que a gente tem que gravar também. Mas é uma mensagem que tem que ser dita, cara. Nem sempre o sentimento bom é o tempo todo, é o que vai desenhar a realidade. A gente tá falando sobre realidade. Então tem coisas que infelizmente são ruins, mas a gente entende, sabe da situação e trata diferente as pessoas que estão ao nosso derredor e tal. Inclusive é uma das mensagens que são pregadas, que são faladas pelo Cid através dessas cartas. Agora, nessa parte que o Cid começa a se abrir ali pro psicólogo, foi muito interessante a expressão dele, a interpretação em que ele, ao invés de falar, ele foi rimando. Então ele virou um rapper ali ao mesmo tempo. E um recurso que eles usaram, que eu pensei poeticamente aqui, foi de esses olhos se fechando, porque pra mim representou a tristeza do Cid, psicólogo ali. Tava cabisbaixo realmente com a última semana que ele teve, que foi difícil, mas ao mesmo tempo representando o fechar de olhos do Migli também. Também aquele senso de responsabilidade que talvez um psicólogo tenha, né? Por exemplo, você está ajudando no tratamento de uma pessoa e aquela pessoa tira a própria vida, qual o sentimento desse psicólogo, sabe? Como ele se sente? Ele se sente que ele fez o que pôde, ele se sente que não conseguiu salvar aquela vida. É algo que a gente pode tentar fazer um exercício e pensar de uma forma mais empática, né? Depois de vários flashbacks também, enquanto o Cid ia se expressando ali, chega naquele cenário que tinha aparecido já nos outros clipes, que é aquele cemitério. E o Cid vai lá visitar onde o Migli tá enterrado e ele leva, poeticamente também, um buquê de flores em que se destacam ali os girassóis, que são amarelos, que faz a ligação com o Setembro Amarelo, e também o fato do girassol também ser aquela planta que busca virar pro sol. Tem muitos simbolismos bonitos por trás do girassol. E também a gente vê o ator que fez o Migli, né, ali, como se fosse talvez uma alma, uma lembrança, né, pegando as flores, assim, né. É uma coisa bem filosófica, mas que se refere a uma vida que foi perdida, né, que é muito triste. Sendo um rap, a letra é bem clara no que ela quer dizer, né, a gente, escutando a música, consegue absorver toda a intenção do Cid, ou seja, é uma conclusão sobre o projeto das cartas. Ele basicamente está falando o que quis dizer, utilizando essa dramaturgia, digamos assim, né, da história do Migli, mas ele quer trazer uma conclusão com seus pensamentos sobre várias coisas relacionadas ao assunto da depressão. Uma delas, por exemplo,
exemplo, que é muito criticada em vários pontos da música é, por exemplo, Setembro Amarelo, que é o único momento que a gente se lembra desse problema, que é um problema que há na sociedade e que acontece com muita frequência. Eu gostei muito dele ter tocado nesse assunto, porque, pra te falar a verdade, eu nem sou contra essa campanha, não, muito pelo contrário. Eu acho que é bom ter uma data firmada pra ser lembrado e falado, mas eu entendo que a crítica dele é parar nisso, é ser só falado nessa época, sendo que já tá mais que provado por vários estudos que cada vez mais o ser humano tem sofrido de ansiedade e de outras patologias da mente, comportamentais, até a depressão, que acaba que talvez seja aquela mais difícil da pessoa encarar mesmo ao longo da vida. Tem pessoas que às vezes a vida toda tem aquilo e ela acha que ela é simplesmente uma pessoa meio desanimada, antissocial, e na verdade não, tem tratamento pra isso. E aqui, nesse projeto das cartas, a gente fica até triste, porque a gente vê que o Migli chegou aí num psicólogo e fazer tratamento, e mesmo assim, tipo, parece que não teve solução. Ou seja, o buraco é mais embaixo, que o Cid comenta aqui sobre o problema social que tem a ver com essa situação da depressão. É como se ele puxasse essa responsabilidade a um pensamento coletivo, ou seja, das pessoas se importarem de fato, cada um de nós se importar, não só em setembro, mas durante toda a extensão do ano. Ele vai citando todos os meses e falando, ó, nesse mês foi tanto, nesse mês foi tanto. E é muito triste ver isso. Ele quer elucidar esse assunto pra todos e dizer que você pode fazer algo, talvez. Você pode tratar o seu colega melhor, em vez de trazer bullying pra ele. Os pais podem ser melhores pais pros seus filhos. Tem que pensar no psicológico dos filhos. Ele vem desenvolvendo todos os assuntos que foram tratados na vida do Migli, como o vício, o machismo do pai e o bullying, como algo que a gente pode fazer algo sobre aquilo. De fora ele consegue enxergar claramente que tinha solução mesmo, só que talvez era um processo coletivo e não só do Migli. O Migli tentou, entendeu? Mas precisava de coisas ao redor. E eu queria até destacar um pedaço aqui, em que sobre essa questão de criação de filhos, ele comenta assim: como podem pais serem ausentes ao ponto de não ver o seu próprio filho deprimido? Ou pior, como podem ser ausentes ao ponto de não ver que os seus filhos deprimem os outros para suprir o seu vazio existencial? Ele falou dos dois lados da moeda, que quem também pratica o bullying, traz a tristeza para aquele cara que tá lá no psicólogo, ele também tem um problema, ele também precisava ser tratado, ou melhor ainda, ele propõe aqui que isso seja evitado, e a melhor forma de evitar isso, a gente tava conversando um dia desses, é focar na criação dos filhos, de preferência que comece isso na infância, sabe? A gente tava falando um dia desses que as crianças são uma grande esperança, assim, tudo começa ali na primeira infância. Se uma pessoa tiver uma infância bem resguardada, se a família for atenciosa com aquela criança, buscar dar uma criação que vai suprir toda a parte emocional, cognitiva e tudo mais daquela criança, quando ela for adolescente, até se ela sofrer um bullying, eu acredito que ela vai ter força pra passar por isso, sabe? Eu acho que a infância é muito importante. Outra coisa também é que deixa claro que isso é algo que vai se replicando, né? A criação dos pais fazem com que eles tratem os filhos desse jeito, que tratam os filhos dos outros assim, e é algo que vai construindo e é um ciclo extenso, cara, que pra se evitar isso é muito mais complexo do que se parece, mas como eu disse anteriormente, cada um com empatia, com compreensão, talvez conseguem fazer a diferença na vida de alguém. E pra fechar, o Cid usa um exemplo muito legal, que é algo que a gente ama muito e que faz muita diferença nas nossas vidas, né? E que a gente sempre fala aqui no canal com frequência. Na verdade, o nosso canal é baseado nisso, né? Que é a arte, cara. Inclusive, a gente estudou um pouco disso na faculdade, né? A questão da psicologia, da arte, da psicologia e da música, como que isso interfere em várias idades, e eu acredito muito mesmo que a arte pode ser um instrumento individual e coletivo mesmo para poder evitar tantas dessas coisas que foram tratadas aqui e realmente ajudar o ser humano a se conhecer melhor, a colocar para fora aquilo que incomoda, e tem esse senso social e coletivo que o Cid até coloca de uma maneira interessante aqui, quando ele fala assim, que sempre existe uma saída, e a arte é uma delas. Sinta-se bem-vindo, sinta-se bem-vinda. Ele fala que isso para ele foi muito útil mesmo, e ele chama as pessoas para esse contexto também. E a gente aqui do Audiotape segue na opinião do Cid que isso faz diferença na vida das pessoas, e eu encorajo você a buscar esse caminho, que é muito interessante e tem espaço para todo mundo. Mas quem falou isso, como eu sempre falo, é o canal da Rabeira do YouTube, o canal que não sabe nada, o povo que emite opinião sem saber de nada, né? Eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo, diz pra mim o que você acha dessa música, você
que tem muito mais propriedade, você que conhece um pouco mais sobre o assunto, comenta aqui embaixo, agrega mais conhecimento para esse vídeo, vamos desenvolver esse assunto que é muito interessante. Gostou do vídeo? Dá um like para dar uma força para esse canal e por último, é importante, clica aqui, ó, e se inscreve no nosso canal que tem muita coisa boa aqui. A gente fecha hoje todas as cartas do Cid, você vai encontrar aqui no nosso canal, mas tem várias outras músicas na nossa playlist do rap que tá bem aqui. Muito obrigado por ter assistido a gente aqui, um abraço pra você e tchau. Tchau!